Bom, presidente, bom dia a todos, bom dia, colegas. Eu vou estar ocupando a tribuna porque as pessoas, Silvana e a Vanessa, estão ali, então fica mais bonito nós olhar de frente aqui. Bom, Noêmia Sutil Oliveira de Jesus nasceu em 5 de novembro de 1946, na cidade de Anita Garibaldi, em Santa Catarina. Filho de Augusto Sutil de Oliveira e Octavina Alves Guimarães, sua infância foi marcada por vários desafios, pois naquele tempo, Silvana, não tinha muita oportunidade de estudar, acabou não conseguindo frequentar a escola. Contudo, aos 12 anos, sua vida tomou um novo rumo. Quando se mudou para Santa Catarina, para a cidade de Lages, Santa Catarina, onde passou a residir em um convento de freiras. Durante seu tempo no convento, Noêmia aprendeu diversas habilidades que moldariam sua vida e seu futuro. Com dedicação, entusiasmo, ela se tornou habilidosa em diversas atividades, como bordado, tricô e crochê. Mas foi a costura que se tornou sua verdadeira paixão e profissão ao longo de sua vida. Essa habilidade foi fundamental e importante, porque proporcionou sustento a ela, à família, e permitiu expressar, suas criatividades e habilidades. Em 1971, durante uma visita das freiras a um convento em Caxias do Sul, Noêmia conheceu Sebastião de Jesus. A conexão entre eles foi imediata e profunda. Eles se casaram no ano de 1972, em março de 1972. Juntos construíram uma família linda, plena e amorosa. Dessa união nasceu a filha. Nossa querida Silvana está aqui acompanhando hoje. Sebastião acabou falecendo no ano de 1983, trazendo um novo momento para a família, que tiveram que enfrentar uma nova realidade, com a perda do senhor Sebastião. Infelizmente, Noêmia também enfrentou os desafios da vida e veio a falecer dia 23 de julho de 1994, decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Sua partida deixou um vazio na vida daqueles que mais amavam. Noêmia Sutil Oliveira de Jesus é lembrada como uma mulher forte, resiliente, que dedicou sua vida à família e ao trabalho. Sua história é um testemunho de força, amor e da importância das habilidades manuais que ela cultivou ao longo da vida. A memória dela continua viva através dos laços familiares que construiu e das tradições que deixou como legado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Encerrada a discussão. Em votação.